Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchio e a gente vai para mais uma aula referente à patologia, essa playlist que nós estamos fazendo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, se inscreve aí no canal e deixa seu joinha para ajudar a gente e vamos ao que interessa. Você já deve ter visto qual é o nosso assunto de hoje, que será o quê? As nossas doenças ou patologias cerebrovasculares e também um pouquinho de trauma nessa região. Então, o que a gente pode começar falando sobre essas doenças ou patologias cerebrovasculares? Simples. Essas patologias elas podem ter sua origem até mesmo em trombos. Trombos que podem levar a uma isquemia. Lembra que é uma isquemia? É quando eu obstruo um vaso. Se eu obstruir um vaso, claramente não vai chegar esse sangue nessa região necessária do nosso encéfalo e, claro, pode levar o indivíduo ao óbito. Mas não só trombos. Claro, embolos também pode fazer isso e até rupturas de vasos. Tudo isso pode ser uma questão que leve a essa patologia cerebrovascular. Agora, já que a gente falou de trombos, isquemia, a isquemia ela pode ser de dois tipos. A isquemia ela pode ser global ou pode ser focal. A isquemia global ela ocorre principalmente quando existe uma hipotensão severa no indivíduo. Claro, se existe uma hipotensão, claramente sangue não vai chegar em alguma parte desse organismo. E claro, o cérebro vai ser um dos prejudicados. Então, em uma hipotensão muito severa, é claro que não chega sangue a esse encéfalo e se não tiver uma intervenção, pode levar também esse indivíduo ao óbito. E esse é o tipo de isquemia global, ou seja, vai envolver praticamente todo esse sistema vascular. E a focal, como que ela ocorreria? Essa isquemia focal, o próprio nome diz, é focal, tem um foco. Claro, vai ocorrer uma obstrução de um determinado vaso dessa região cerebrovascular. E se eu obstruo essa região, claro, aonde não chega sangue nesse encéfalo, lá será prejudicado. E na microscopia, é possível observar alguma coisa frente a essa patologia cerebrovascular? Sim, é possível. A gente pode observar principalmente o que a gente vê aqui na tela, uma presença de infiltrado neutrofílico. Claro, se existe uma isquemia ou a falta de algum aporte sanguíneo naquela região, ou se existe uma lesão, eu vou ter uma reação do nosso sistema imunológico. E é o que acontece, um infiltrado neutrofílico, onde ele vai ocupar principalmente a região do borde dessa lesão. E mais tarde também pode ocorrer até mesmo a presença de macrófagos, já que pode ocorrer a presença de tecido necrótico. Se não chegar sangue à região, pode ocorrer a presença de tecido necrótico e macrófagos e células fagocíticas vão para a região para o quê? Fazer a sua fagocitose e retirar aquelas células que já não têm mais a sua utilidade. Além disso, pode ocorrer essa outra imagem também. O que a gente vê nessa imagem? Os nossos neurônios necróticos. E por que acontece isso? Lembra que a gente falou, não está chegando aporte sanguíneo àquela região. Ocorreu uma isquemia. Se não chega sangue, não chega nutrientes, não chega oxigênio, não chega nada àquela célula. E claro, ela vai o quê? Morrer. Então, o que acontece é os neurônios necróticos, vai morrer neurônios, vai morrer células. E como consequência também, as células granulares fagocíticas também podem aparecer ali, células granulares adiposas, que vão claramente auxiliar nesse processo inflamatório, que seria na fagocitose. Células que morreram, eles vão ali fagocitar para dar o seu determinado fim. Então, pode ocorrer esse tipo de problema. Agora, associe uma coisa a outra. Se está morrendo células, porque não chega sangue àquela região, não chega oxigênio, não chega nutrientes, é claro que vai ocorrer uma fagocitose, como a gente falou. Células fagocíticas vão ali
captar essas células, fagocitar essas células que morreram. E se eu estou fagocitando essas células que morreram, como consequência vai ocorrer uma atrofia, você não acha? Claro, está morrendo células, está fagocitando essas células que morreram e vai ocorrer a sua atrofia. E é o que a gente vê nessa imagem, de forma macroscópica, a gente pode ver uma grande atrofia que ocorreu nesse indivíduo, claro, nesse encéfalo. E uma consequência, claramente, de uma doença cerebrovascular. O que a gente tem que tocar quando falamos de doenças cerebrovasculares seria as hemorragias intracranianas. E elas geralmente acontecem por uma lesão de um vaso. Uma lesão de um vaso que pode estar até relacionado a uma hipertensão. Uma hipertensão ali sistêmica, agravante, que acaba lesionando esses vasos que geralmente são bem mais sensíveis que aqueles vasos mais calibrosos. Mas não só lesão dos vasos, como também a gente pode destacar aí a presença de má formação dos vasos. Também uma má formação do vaso, obviamente, o deixa mais vulnerável e, como consequência, também pode ser suscetível a algum acidente, a alguma ruptura, claramente. E a hemorragia. E outro problema também seria tumores. Tumores que acabam se alastrando nos tecidos, podendo levar a sangramentos. Agora, o que a gente pode falar dos tipos quando nós falamos de doenças cerebrovasculares? Quais seriam os tipos de hemorragias intracranianas mais frequentes? A gente pode citar, primeiro, a hemorragia parenquimatosa cerebral. Essa hemorragia ela é marcada por atingir determinado grupo de indivíduos. Quem são eles? Indivíduos acima de 60 anos, ali os idosos. E eles vão acometer esses indivíduos principalmente que apresentam hipertensão sistêmica. Essa hipertensão severa, ela pode sim levar a danos vasculares e, como consequência, levar a um tipo de hemorragia, um tipo de dano a esse vaso, levando a esse sangramento. E ele vai ocorrer principalmente em determinadas áreas, como o tálamo, pode acometer também a ponte e o cerebelo. Então, esses seriam os principais alvos de uma hemorragia parenquimatosa cerebral. Então, falamos de um tipo. Outro tipo, nós podemos citar ainda uma angiopatia amiloide cerebral. O que seria essa angiopatia amiloide cerebral? Ela ocorre principalmente por uma deposição de peptídeos. Que peptídeos? Peptídeo amiloidogênico. Esse acúmulo de peptídeos no vaso o deixa mais vulnerável, mais fragilizado. E como consequência, essa deposição de peptídeos amiloidogênicos deixa ele mais fragilizado. Esse vaso fica frágil e vai levar ao seu sangramento, a essa hemorragia. E claro, em determinadas situações pode levar o indivíduo ao óbito. E outro tipo ainda, nós falamos de dois tipos, que seria quem? A nossa hemorragia parenquimatosa cerebral, a angiopatia amiloide cerebral, e agora podemos falar do aneurisma sacular. O que é esse aneurisma sacular? É simples, ele vai formar um aneurisma que seria de forma de saco ou uma forma de bolsa. Quer ficar mais claro? Olha essa imagem. Nessa imagem a gente pode ver um aneurisma sacular. Ele pode acometer esse indivíduo, esses vasos, de forma de saquinhos. E frente a um estresse, frente a uma hipertensão severa, pode ocorrer a ruptura desse vaso, claro, está ali mais sensível, formou esse saquinho aí, essa bolsa, e pode romper esse saquinho, essa bolsa, levando a uma hemorragia. E como consequência nós vemos o que está nessa tela, um acometimento aí generalizado desse encéfalo. E claro, pode levar o indivíduo ao óbito. E como nós falamos, essa hemorragia intracraniana, ela pode ocorrer por lesão vascular, como a gente citou alguns tipos, e também por uma má formação dos vasos, que é o que nós vamos falar agora. Qual seria os tipos de má formação dos vasos? Muito simples. Nós podemos citar uma má formação arteriovenosa,
que ocorre principalmente quando essas artérias acabam se ligando a outros vasos ou surgindo ligado a veias, por exemplo. Claro, isso é uma malformação que deixa mais sensível esse vaso e pode levar à sua ruptura. Também a gente pode levar a uma malformação cavernosa e entre outros tipos de malformação, mas o que eu quero que você saiba é a malformação arteriovenosa. Por quê? Porque ela é mais comum, ela é mais frequente. E olha o que acontece. Nessa imagem a gente pode ver exatamente um emaranhado, parece uma árvore de vasos. Eles estão ali mal formados, unidos uns aos outros, claro, de forma patológica, é uma malformação arteriovenosa. E claro, como ele é uma malformação, ele fica mais suscetível, mais sensível, frágil e pode levar a essas rupturas, levando à hemorragia intracraniana. Outro ponto importante também são as doenças cerebrovasculares hipertensivas. Também dentro desse quadro que estamos falando da patologia cerebrovascular. Só que aqui entra também a parte hipertensiva. E aí a gente pode destacar alguns pontos. Primeiro, uma esclerose arteriolar. Nessa esclerose, claro, essa esclerose leva a uma fragilidade do vaso. Uma fragilidade desse vaso pode deixá-lo mais suscetível a hemorragias, a sangramentos. Então, primeira coisa, quando a gente fala de uma patologia cerebrovascular hipertensiva, uma esclerose arteriolar. Também a gente pode citar aí um aneurisma de Chagat, também é um ponto que o aneurisma, como a gente já viu, o sacular, um aneurisma que, nesse fato, ele levaria também a um enfraquecimento da parede do vaso e, claro, a levar a uma hemorragia, a um sangramento. E outro ponto que a gente pode destacar seria a um infarto lacunar. Então, todos esses três que a gente citou pode levar a uma patologia cerebrovascular hipertensiva. E não só esse panorama que já citamos, mas também a gente pode falar do trauma. Um trauma pode levar a sangramentos e a danos nesse sistema nervoso. E é o que a gente vai falar agora. Então, o que a gente quer dizer quando fala em trauma? O trauma é simples. O que te lembra trauma? Batida, um desconforto, um choque. Sim, por exemplo, um paciente que sofre um acidente de carro, ali uma batida de moto também. Então, um trauma, ele vai refletir também alguns danos. O que pode acontecer? Eu posso comprometer o parênquima do nosso cérebro, ou também vasos do nosso cérebro. E é o que a gente vai destacar. O trauma, ele pode levar a um dano parenquimatoso ou um dano vascular. Guarde isso. Primeiro, o dano parenquimatoso, ele vai atingir o parênquima do nosso encéfalo. E como consequência, a gente vê nessa imagem. O que vai acontecer? Aquele choque, ele vai levar a uma atrofia. Claro, existe um processo inflamatório, ocorreu todo aquele choque, aquela lesão, ocorre a atrofia e hemosiderose dos nossos giros, do nosso giro cerebral. Então, tudo isso acontece quando falamos de trauma parenquimatoso. Agora, quando ocorre um trauma vascular, um trauma vascular, o que vai acontecer? Vai acometer os vasos. E aí vem também os sangramentos, as grandes hemorragias. E tudo isso frente a um choque. Ocorreu essa lesão do vaso e, como consequência, vai levar a esses sangramentos, a essas hemorragias gigantescas. E ele pode ser peridural ou subdural. Aí a gente destacando quando falamos do nosso encéfalo. E, claro, quando falamos de peridural, é porque vai estar cometendo principalmente vasos arteriais. E quando nós falamos de subdural, é porque acometeu a parte venosa desse sistema nervoso. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?